Quando o pentacampeão Vampeta foi a público na Jovem Pan Esportes para exigir a saída imediata de Carlo Ancelotti, a maioria acreditou que se tratava apenas de mais um desabafo passional da imprensa esportiva. Mas o que quase ninguém percebeu foi o tremor de terra que essa declaração provocou no terceiro andar da sede da CBF, na Barra da Tijuca. Enquanto a torcida debatia a falta de alma em campo, uma pasta preta com 14 páginas era aberta a portas fechadas no Rio de Janeiro. Neymar Júnior não é apenas o protagonista dessa história. Ele é o alvo de uma estratégia silenciosa. Por que o sistema insiste em isolar o maior talento da nossa geração? Antes de avançarmos, já se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. A resposta para essa engrenagem invisível não está na tática convencional exposta nos programas de rádio e televisão, mas nas entrelinhas de um documento confidencial que a alta cúpula do futebol brasileiro tentou abafar a todo custo. O futebol nacional não tolera o silêncio por muito tempo, e quando nomes de peso histórico expõem a ferida aberta da seleção brasileira, o impacto deixa de ser puramente opinativo para se tornar estritamente político. As críticas ácidas ao estilo de jogo burocrático e frio de Carlo Ancelotti acenderam o sinal vermelho nos corredores do poder esportivo em Brasília e no Rio de Janeiro. O que a imprensa comercial de massa não revelou foi a reação imediata que aconteceu por trás das câmeras nos bastidores da entidade. Em vez de prestar esclarecimentos públicos aos microfones ou conceder uma coletiva de imprensa tradicional, a comissão técnica italiana tratou de acelerar a entrega de um relatório físico e detalhado de monitoramento. O objetivo oficial declarado para os veículos de comunicação era apenas apresentar o planejamento de observação de atletas para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. No entanto, qual seria o verdadeiro motivo para a criação de um documento rigoroso que estabelece exigências estatísticas praticamente inatingíveis para os atletas que atuam no futebol sul-americano? Seria apenas um rigor profissional elevado e moderno, ou a construção de uma blindagem jurídica calculada para afastar de vez os veteranos da equipe principal? A revolta dos ex-jogadores que construíram a história vitoriosa da amarelinha não nasceu por mero saudosismo de velhos tempos. Ela é o reflexo direto de quem percebe que o vestiário do Brasil está sendo esvaziado de sua própria identidade cultural em nome de um modelo importado do velho continente. Ao cruzar a entrada principal da sede da entidade máxima no Rio de Janeiro, Ancelotti trazia consigo um mapeamento rigoroso do futebol continental, conforme reportado por portais de credibilidade como o GE e o UOL Sport. Só que a discussão central daquela reunião a portas fechadas não envolveu a criação de esquemas flexíveis para favorecer o talento individual e a improvisação do atleta brasileiro. O documento impunha métricas inflexíveis de capacidade física, índices de recomposição defensiva rápida e volume de deslocamento por minuto sem a posse da bola. Critérios estritamente moldados sob a ótica do futebol europeu moderno, totalmente focados em sistemas táticos engessados e previsíveis. Na prática, a leitura atenta e estratégica desse dossiê revela a criação de um filtro tático quase perfeito, enquanto Neymar Júnior retornava ao Santos, demonstrando um futebol decisivo, com visão de jogo refinada, passes verticais cirúrgicos e capacidade de quebrar linhas defensivas que nenhum outro atleta no planeta possui. Os dados laboratoriais desse relatório eram utilizados nos bastidores para colocar em xeque a sua viabilidade no ciclo internacional para a Copa do Mundo. Como explicar que um jogador capaz de mudar o rumo de um confronto decisivo em uma única jogada genial
seja avaliado apenas por estatísticas de corrida e pressão defensiva sem a bola. A quem interessa transformar a genialidade de um camisa 10 autêntico em um mero problema de departamento médico ou físico, é justamente nesse ponto de virada que o enredo do herói perseguido ganha contornos de uma verdadeira e orquestrada estratégia de isolamento. O torcedor apaixonado que acompanha o dia a dia do futebol percebe uma nítida contradição no ar. Quando a crítica da grande mídia se apoia na falta de ritmo ou em problemas de lesão passados, oculta-se deliberadamente o fato de que a simples presença do ídolo dentro do grupo altera por completo a postura dos adversários e a moral dos seus companheiros. Criou-se uma narrativa conveniente na qual a genialidade é tratada como um risco operacional, enquanto a mediocridade tática é mascarada com o rótulo elegante de disciplina europeia. Nenhum movimento dessa dimensão política ocorre sem a interferência de forças financeiras gigantescas operando nas sombras das negociações institucionais. Por trás do aparente debate conceitual sobre esquemas táticos e formações em campo, existe uma batalha feroz que envolve os maiores patrocinadores da seleção brasileira, direitos globais de transmissão televisiva e a preservação de poder na transição geracional da equipe. Garantir o retorno em definitivo de Neymar Júnior como pilar do projeto significa manter o apelo popular no topo absoluto, garantir a venda de ingressos internacionais em estádios lotados e sustentar o interesse das maiores marcas globais do mercado. Por outro lado, dar respaldo cego às exigências frias impostas por Carlo Ancelotti significa validar um projeto de poder que quer transferir a gestão metodológica do nosso futebol para mãos estrangeiras. Diante dessa divisão profunda, a diretoria da CBF se viu completamente encurralada em um dilema institucional que vale bilhões de dólares. Como agradar ao mercado financeiro e aos contratos corporativos sem detonar de vez a paixão do torcedor comum que exige ver o futebol arte de volta aos gramados? A tentativa de empurrar o maior talento da nossa geração para a margem do projeto não parece ser uma escolha estritamente técnica de um treinador contratado. É a execução gradual de uma reestruturação completa de comando. Ao conectar os fatos reais, publicados exaustivamente pela imprensa esportiva, com a movimentação interna dos dirigentes, a grande virada dessa história se torna cristalina para qualquer observador atento. Carlo Ancelotti, longe de ser um vilão isolado, tomando decisões por conta própria no calor do momento, surge como a fachada perfeita e inquestionável para um plano de enquadramento muito mais amplo executado pela alta cúpula. A figura de um técnico consagrado mundialmente, detentor de múltiplos títulos da Liga dos Campeões da Europa e respeitado em todos os continentes, funciona como um escudo blindado contra a opinião pública nacional. Ao transferir a responsabilidade das decisões para planilhas estatísticas, softwares de rastreamento e relatórios pretensamente científicos, os cartolas se isentam do peso impopular de afastar o maior nome da seleção das últimas 2 décadas. Será que a arquitetura dessa rigidez europeia não passa de uma justificativa diplomática para evitar que um jogador com a estatura moral e a história de Neymar exija autonomia de criação dentro de campo? O que realmente assusta a cúpula do futebol? A capacidade física do camisa 10 ou a sua liderança incontestável no vestiário, imune ao controle dos executivos de terno e gravata? O atleta que carrega a expectativa de um país inteiro nas costas passa a ser visto pela estrutura burocrática, não como a solução técnica definitiva, mas como uma liderança incômoda que não pode ser totalmente enquadrada nos manuais corporativos. A perseguição não se dá de forma aberta com declarações agressivas à imprensa.
Ela acontece no silêncio calculado das páginas de relatórios técnicos assinados em gabinetes fechados do Rio de Janeiro. Enquanto analistas de televisão continuam discutindo exaustivamente se a formação tática ideal deve ter 2 ou 3 pontas bem abertos pelas pontas, a verdadeira disputa se desenrola na manutenção da soberania do futebol brasileiro. Quando nomes da importância histórica de Vampeta vêm a público e sobem o tom, exigindo mudanças drásticas na comissão técnica, eles não estão apenas opinando sobre uma partida recente. Estão dando voz ao sentimento de revolta reprimido que consome quem conhece a fundo a rotina real dos vestiários. A contratação de um técnico com o perfil consagrado de Ancelotti foi vendida para o público como a garantia de um trabalho de nível internacional indiscutível e moderno. No entanto, o que os vazamentos de bastidores expõem é uma desconexão crônica entre o estilo imposto pelas metodologias europeias e as características naturais dos atletas formados nos terrões e nas bases do Brasil, gerando um impasse que ameaça diretamente a busca pelo hexacampeonato mundial. Diante de todas essas evidências documentadas e da pressão constante promovida por ex-jogadores e pela imprensa independente, fica a pergunta crucial que o torcedor brasileiro precisa encarar de frente. O futebol da nossa seleção precisa continuar refém de métricas frias de escritório ou está na hora de devolver o comando técnico a quem realmente entendem a essência e o valor do talento puro e da improvisação? O herói que a estrutura tenta desacreditar permanece jogando, provando a cada rodada que a genialidade não pode ser reduzida a algoritmos de desempenho e gráficos de movimentação sem a bola. Quem realmente ganha com o afastamento do jogador mais temido e respeitado pelas defesas adversárias em qualquer lugar do planeta? A resposta para essa pergunta está cravada nas entrelinhas de tudo o que tentaram esconder do público até o dia de hoje. Os fatos comprovam de maneira incontestável que existe um jogo muito mais complexo e decisivo acontecendo fora das 4 linhas do gramado. Nós estamos testemunhando uma modernização tática legítima ou a execução orquestrada de um plano traçado para apagar o nosso maior ídolo antes da próxima Copa do Mundo. Você acredita que Carlo Ancelotti tem autonomia absoluta para definir o futuro da seleção brasileira? Ou ele é apenas o executor executivo de uma estratégia formulada nos gabinetes da CBF? A sua opinião e a sua voz são fundamentais para desmascarar o que acontece nos bastidores do nosso futebol. Deixe o seu comentário com a sua visão sincera sobre essa grande polêmica. Inscreva-se agora mesmo no canal para não perder os próximos capítulos dessa investigação exclusiva e compartilhe este vídeo imediatamente nos seus grupos de futebol com quem precisa enxergar a verdade por trás das câmeras.